bonito, educado, carismático. Ted Bundy parecia ser o homem perfeito, mas por trás do sorriso encantador escondia um dos serial killers mais manipuladores da história dos Estados Unidos. Entre 1974 e 1978, ele estuprou e assassinou dezenas de mulheres, muitas delas universitárias. Mas o que mais choca nesse caso não é apenas a brutalidade dos crimes, mas sim a frieza e a manipulação que ele usava para enganar todos. Hoje vamos ver como a mente do assassino agia e relembrar as suas vítimas e entender como ele fugiu 2 vezes da prisão. Oi, oi! Antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, assistir até o finalzinho do vídeo para me ajudar no engajamento e sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Theodore Robert Coelho nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi criado por uma família bem conturbada. Quem ele acreditava que eram seus pais, na verdade eram seus avós. E quem ele chamava de irmã, na verdade era sua mãe, Eleanor Louise, que ficou grávida de um militar da Força Aérea Americana, que assim que descobriu a gravidez, simplesmente sumiu. Na infância ele também tinha outro problema. O pai dele era muito explosivo, abusivo e agredia fisicamente não só a avó, como também a irmã. Alguns anos depois, a irmã Eleanor mudou-se para Washington quando conheceu um jovem chamado John Cooper Buddy. Ela levou o Ted com ela, que na época tinha apenas 5 anos. Então, como o John ficou encantado pelo Theodore, ele quis adotar ele. Então, o Theodore passou a se chamar Theodore Robert Buddy. A Eleanor teve mais 4 filhos com o Johnny e o Ted, como era chamado pela família, se dava super bem com todos os irmãos e ainda ajudava ela a cuidar das crianças. Já o Johnny tentou de todas as formas se aproximar do Ted, mas o Ted nunca aceitou. Às vezes ele era até meio agressivo com o Johnny e o Johnny não entendia o porquê. Na verdade, o Ted não entendia por que a irmã dele tinha tirado ele dos pais, já que ele era muito apegado ao pai dele, barra avô, mesmo o cara não valendo um prego enferrujado. Desde pequeno, Ted já demonstrava sinais de comportamento perturbador. Ele espionava as vizinhas pela janela, torturava animais e tinha uma obsessão por pornografia violenta. Na escola, ele era extremamente inteligente, só tirava nota boa, era muito educado, simpático. Todos os colegas dele falavam que ele era muito carismático e educado. A Eleanor não tinha nenhuma reclamação dele na escola. Na adolescência, o Ted trabalhou em vários lugares, mas não parava em lugar nenhum. Como o Ted tinha notas boas na escola, não foi muito difícil. Ele já arrumou uma bolsa de estudos em uma faculdade de psicologia. O Ted também já chegou durante o início dessa faculdade de psicologia. Ele começou a trabalhar em uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao. Com 21 anos, ele conheceu uma garota chamada Stephanie Bruce e ele ficou perdidamente apaixonado por ela. Mas ela era de uma classe social um pouco mais alta que a dele e o relacionamento não durou muito tempo. Com 1 ano de namoro, a Stephanie decidiu então terminar o relacionamento porque ela via que ele não era muito ambicioso e também não tinha muitos planos para o futuro. Como o Ted não aceitava de forma alguma o término do namoro, ele decidiu viajar por alguns estados durante alguns meses, mas sempre tentando reconciliar com a Stephanie, que não aceitou nenhum dos pedidos. Após alguns meses viajando, ele retorna para Washington, tenta reconquistar a Stephanie, pedir novamente para que ela namorasse com ele e ela nega. Nesse mesmo ano do término, a família do Ted então decidiu contar para ele a verdadeira face da família, que quem ele acreditava que na verdade eram os pais
na realidade eram os avós, e quem ele acreditava que era a irmã era na verdade a mãe. Nesse mesmo ano, o Ted também decidiu sair da escola. Imagina a cabeça dele naquela época. Ele já era uma pessoa muito controladora e frio e muito calculista. Com todas essas notícias em um curto espaço de tempo, isso só piorou. Só em 1970 ele voltou para os estudos e se afiliou ao partido político. Passou em 2 faculdades de direito e começou a cursar. Nesse mesmo ano, ele salvou um garotinho de um afogamento e ganhou uma medalha de Seattle. Assim que ele começou a cursar direito na faculdade, ele conheceu uma menina chamada Elizabeth Lopes, que trabalhava na secretaria da faculdade. Ela era divorciada e tinha uma filha pequena. Ela e o Ted começaram a se relacionar, mas o relacionamento deles no começo não foi um relacionamento tranquilo, mas algumas fontes falam que a menina dela, a filha que ela teve, se dava muito bem com o Ted e o Ted cuidava dela como se fosse uma filha. Um dos motivos do relacionamento deles não ser tão tranquilo é porque o Ted não era fiel. Ele ficava com várias outras garotas fora da faculdade ou em viagens que ele fazia, porque ele viajava muito. Em uma dessas viagens a trabalho, ele viu a Stephanie, a antiga namorada dele. E como ele já estava totalmente diferente, estudando direito e trabalhando com o partido político, a Stephanie decidiu dar uma chance para ele. Então eles voltaram a namorar. Ele ficou namorando com as duas, tanto com a Stephanie quanto com a Elizabeth, durante um bom tempo. E ele só voltou com a Stephanie pelo simples fato que ele não aceitava o fim do namoro e que ele queria vingança. Com o passar do tempo, ele viu que a prioridade dele não era mais os relacionamentos, então ele acabou terminando com as duas meninas e ficando numa vida de solteiro que para os planos dele era o mais indicado. No início dos anos de 1974, várias garotas vinham sendo mortas, mas em 7 estados diferentes. Com isso, a polícia não conseguia ter uma comunicação total sobre as pistas e nem mesmo ligar todos os casos. Mas algum tempo depois, o número de vítimas não parou. Simplesmente continuava aparecendo vítimas e mais vítimas. A polícia começou a se comunicar e a passar informações sobre algumas testemunhas que chegaram a presenciar os ataques. A conclusão da polícia era que eles estavam lidando com um potencial serial killer. Não se sabe ao certo quem foi a primeira vítima ou quando foi o início desses ataques. Como os casos aconteciam em vários estados diferentes e era muito difícil a comunicação da polícia, às vezes a informação passava, mas a informação não era precisa o suficiente para poder ligar todos os casos. Então a polícia decidiu, em conjunto com vários estados, formar uma força-tarefa, que no caso seria o FBI, para reunir todas as informações para que se montasse o modus operandi e o perfil do assassino. No início, a forma de agir era ele invadia as casas enquanto as pessoas estavam dormindo, golpeava, retirava de casa e cometia os crimes. Ou muitas das vezes, alguns crimes também era cometido dentro da residência, mas a vítima era sequestrada. Com o passar do tempo, ele aprimorou a forma da abordagem para que os crimes fossem feitos de uma forma mais limpa e precisa. Ele começou a se comportar de uma forma em que ele atraía as vítimas e perguntava se a moça poderia ajudar ele a levar algumas coisas até o carro. E muitas das vezes essas coisas eram livros da faculdade, o que passava uma confiança. Como ele era um cara muito bonito e carismático, muitas das jovens até aceitavam uma gratificação pela ajuda, que seria uma carona ou até mesmo se encontrar depois. Uma vez a garota perto ou dentro do carro, ele as golpeava, espancava, algemava antes de ser abusada e estrangulada. Ele deixava o corpo das vítimas o mais longe possível do local onde foi o sequestro. O carro dele era um Fusca que foi modificado para ficar da maneira mais funcional para os crimes. O banco do carona foi retirado e a porta do passageiro também não abria por dentro. E ele carregava uma espécie de kit
com algemas, isqueiro, luva, faca, barra de ferro, máscara e um pé de cabra e uma corda. Muitas das meninas que tiveram contato com ele, mas que não chegaram a entrar dentro do carro, achavam estranho porque o carro dele não tinha o banco do carona. Então ele sempre inventava uma desculpa de que ele estava reformando o banco ou que ele estava arrumando aonde colocava o banco, que por isso não tinha aquela parte. Então a primeira vítima conhecida do Ted Bundy foi Karen Sparks, uma estudante de 18 anos da Universidade de Washington. Em janeiro de 1974, Ted Bundy invadiu a sua casa durante a madrugada enquanto ela dormia. Ele a atacou brutalmente com a barra de ferro, esmagando seu crânio e causando danos cerebrais irreversíveis. E o mais incrível que pareça, a Karen sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. Apenas um mês depois, em fevereiro de 1964, Linda Ann Healy, outra estudante universitária, desapareceu misteriosamente. Dessa vez, Ted Bundy foi ainda mais cuidadoso. A Linda morava com colegas de quarto, mas ninguém percebeu quando o Ted invadiu a casa à noite, golpeou ela e levou ela embora. Pela manhã, seu quarto estava em perfeita ordem, exceto pelo seu travesseiro que estava ensopado de sangue. O corpo dela só seria encontrado meses depois. O que mais impressionava também era a confiança que ele tinha para cometer esses crimes. Em pleno dia, em julho de 1974, ele foi até um lago, Sammamish, um local cheio de pessoas, e abordou várias mulheres fingindo ter o braço quebrado. Duas jovens, Janice Ott e Daisy Naslan, caíram na armadilha e desapareceram no mesmo dia. Testemunhas viram o homem se identificando como Ted e descreveram o Fusca bege, pista que ajudariam na investigação mais tarde. Em 8 de novembro de 1974, Ted Bundy tentou sequestrar Carol da Rocha, de 18 anos, na Fashion Palace, em Utah. Ele se passou por um policial, mas a abordagem não foi bem sucedida. Então, às 22h15 do mesmo dia, o pai da Deborah Jane Kate deu a ela as chaves do carro para pegar seus irmãos em uma pista de patinação. Ela nunca chegou no carro dos seus pais. Ela tinha 17 anos e o seu corpo nunca foi encontrado. Em 16 de agosto de 1975, às 2h30 da manhã, Bundy foi preso pela primeira vez em Greer, Utah, após uma perseguição pelo policial da patrulha rodoviária. A polícia encontrou máscara, luva, corda e um pé de cabra e algemas em seu carro, mas ele foi liberado sob fiança no outro dia. E então, em outubro de 1975, o Ted foi identificado em uma fila de suspeito que a polícia coloca para que a vítima possa identificar quem foi o criminoso. E então, a Carol da Rocha, que foi a vítima que ele tentou sequestrar e não deu certo, que ele estava de policial, ela deu conta de identificar ele. Então, ele foi preso. Então, ele foi acusado de sequestro agravado e tentativa de agressão criminosa. Ele foi mantido na cadeia do condado de Salt Lake. O julgamento de Bundy começou, ele renunciou aos seus direitos e o julgamento por júri. Em 1º de março, ele foi considerado culpado do sequestro agravado. Ele foi sentenciado a 15 anos em uma prisão estadual de Utah. Em julho de 1977, então, Ted Bundy auxiliou a própria defesa e ele pediu que ele tivesse acesso à biblioteca jurídica da prisão. Ele escapou pela janela do 2º andar e correu sentido a montanha. Ele foi capturado 5 dias depois. Ele voltou sob a custódia de uma prisão no Colorado. E então, em 15 de julho de 1977, ele foi acusado de fuga, roubo e furto qualificado. Em 1977, o Bundy escapou de sua cela por uma abertura na luminária no teto. Ele armazenou livros e outros pertences em sua cama, abaixo do cobertor, para parecer que estava dormindo na cama. Após a sua fuga, ele passou por vários estados até chegar no estado da Flórida. E aí, então, em janeiro de 1978, Ted Bundy cometeu um dos crimes mais brutais da sua vida. Ele invadiu a fraternidade da Universidade Estadual da Flórida e atacou 4 jovens enquanto estavam dormindo, matando Lisa Liv e Margaret Brown de maneira cruel. Ambas foram espancadas e estranguladas até a morte.
Depois que ele atacou as duas primeiras vítimas, ele foi até a outro alojamento dessa fraternidade e atacou mais duas meninas. Felizmente, essas duas meninas sobreviveram, mas elas também foram espancadas e estranguladas. Depois que ele passou por essa fraternidade, no mesmo dia, ele fugiu e entrou em outra fraternidade de garotas e também atacou duas meninas, mas também foram espancadas e estranguladas. Elas foram salvas por duas vizinhas de quarto que escutaram os barulhos e ligaram para a polícia. E então o Ted Bundy fugiu. Apenas 2 dias depois, sequestrou e assassinou Kimberly Lee, de apenas 12 anos, a mais nova de todas as suas vítimas. Esse seria o seu último crime antes de ir para a prisão. 15 de fevereiro de 1978, às 1h34 da manhã, um patrulheiro do departamento da polícia notou um carro andando de forma irregular em uma via pública. Ele puxou a placa do carro e notou que se tratava de um veículo roubado. Ele fez a abordagem. O Ted se recusou a dar os documentos, resistiu muito à prisão. Ele deu uma identidade de um rapaz de uma das fraternidades que ele entrou para cometer os crimes. Mas 2 dias depois, revelou sua verdadeira identidade. Então, em 24 de julho de 1979, Ted Bundy foi julgado e condenado à pena de morte de Lisa Lee e de Margaret e mais 4 tentativas de homicídio. Mas, mesmo no tribunal, ele continuava manipulador, flertando com repórteres e até se casando com uma das suas antigas namoradas, chamada Caroline Anne, durante o julgamento. Depois disso, durante todo o processo do julgamento, como Ted tinha se casado perante um juiz com a Caroline, ele conseguiu subornar alguns agentes penitenciários para que ele conseguisse a visita íntima. E então eles tiveram uma filha. No final do processo, quando ele foi sentenciado à morte, a Caroline percebeu que ele realmente era o culpado de todos os crimes que ele estava sendo acusado. Ela pediu o divórcio, mudou-se de estado e, pelo que as fontes indicam, ela mudou até de nome. Durante o depoimento, Ted Bundy teria afirmado que ele usou a lareira do apartamento de sua namorada Elizabeth para incinerar a cabeça de uma das vítimas. Descobriu-se também que ele cometia necrofilia. Ele voltava para vestir, maquiar, pintar as unhas e tirar até foto. Ele confessou também que mantinha alguns dos corpos em seu apartamento antes de descartá-los. Confessou também ter decapitado 12 corpos com uma serra de cozinha. E por final, em 24 de janeiro de 1989, por volta das 7 horas da manhã, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica. Do lado de fora da prisão, tinha muitas pessoas que gritavam, soltavam fogos e diziam a seguinte frase: Bundy assado. E esse foi o caso de hoje. Deixe para mim nos comentários o que você achou desse caso, que para mim é surreal, e sem contar o tanto de cartas que ele recebeu durante todo o julgamento dele, durante todo o tempo que ele estava na prisão. Comente aqui embaixo o que você achou desse caso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like lindão para me ajudar a chegar em mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau!